Oi, gente! Tudo bem com vocês? Para quem ainda não nos conhece, eu sou o Elcio. Eu sou o Isaac. Nós somos os Ei Viajantes. E para quem está chegando agora no canal, nós estamos em uma viagem de carro até Ushuaia. Lá no fim do mundo, gente. É apenas o final da primeira etapa desse roteiro de viagem, porque ela ainda vai continuar. Bem longa. E nós estamos com o nosso cachorrinho Baruque, só que hoje ele não veio, está na hospedagem, porque conforme prometido no último vídeo, nós vamos dedicar esse vídeo de hoje somente ao cemitério da Recoleta, que está aqui atrás. E ele falou pra gente que tava com medo. E o cemitério acabou de completar 200 anos. Para muitos pode parecer meio macabro fazer uma visita ao cemitério, mas esse é um dos cemitérios mais visitados do mundo e um ponto turístico muito importante aqui para Buenos Aires. Ele é considerado um museu a céu aberto por conta dos seus mausoléus de mármore, as suas abóbadas, esculturas, além, claro, das lendas, mistérios e histórias. E das personalidades que estão enterradas aqui dentro, gente. Tem muita gente enterrada aqui, presidentes, prêmios Nobel, enfim. Artistas. A gente vai mostrando alguns dos mausoléus para vocês e também vai contando as histórias, que são bem interessantes. Aposto que vocês vão gostar. Só que antes de mais nada, já se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like. E ative o sininho para receber as notificações de todos os próximos vídeos. Vamos lá. Bom, é muito fácil chegar aqui no cemitério. Ele está no bairro da Recoleta, fica aqui na rua Juninha. A gente vai deixar o endereço aqui embaixo para vocês. Há vários meios de transporte, mas para quem vem de metrô, Subit, o mais próximo é o Las Heras, que fica a uns 800 metros mais ou menos daqui. Pode seguir até a estação Faculdade de Direito, que fica bem do lado da faculdade da Floralis Genérica. Dá para até conhecer e depois vir subindo, é só atravessar a avenida. Muito tranquilo chegar por aqui. E fica bem em frente aqui da Praça França. Tá vendo? É muito fácil. O metrô da Faculdade de Direito fica para lá. Las Heras pra lá. E o Las Heras fica para lá. E é muito fácil chegar aqui. Pode vir de bicicleta, de ônibus, do jeito que você achar melhor. Agora, o custo de entrada é 1.400 pesos. Antigamente era gratuito, mas agora se paga 1.400 pesos argentinos para entrar. A gente vai deixar a conversão aqui embaixo com o câmbio de hoje para vocês terem uma ideia de valor em real. E só paga em cartão de crédito, não aceita efetivo. Essa que é a parte ruim, né? É. Ele funciona todos os dias, das 8 da manhã às 17. Mas a gente já deixa uma dica, evita de chegar próximo ao horário do almoço, porque fica bem lotado. E agora no final de ano, vai se aproximando das festas, tudo vai lotando a cidade, então tá cheio. A gente veio bem cedo ainda e já tá bem cheio também, cheio né? De turista, é. E excursão escolar, enfim, porque é um dia de semana. É. Mas vale muito a pena a visita. O cemitério foi construído em 1822, é uma obra de um engenheiro francês, e o nome do cemitério se dá ao convento dos monges recoletos, por isso que é cemitério da Recoleta. Ele foi construído bem onde ficava a antiga horta dos monges. É uma amostra dos tempos em que o país era uma potência econômica emergente, as famílias mais abastadas e endinheiradas disputavam para construir os panteões esplendorosos aqui, isso no século XIX. Corrigindo o horário, agora abre às 9, não é mais às 8, tá? E vai até às 17. Procura não chegar muito próximo das 17, porque depois quando fecha, você é obrigado a sair do cemitério e não vai dar pra conhecer muita coisa. E você não vai querer ficar lá dentro preso, né? Com certeza não, né? Até porque já disseram que depois que muda o horário do dia pra noite, os fantasmas saem pra passear nos seus corredores. Aqui na entrada já tem um mapa do cemitério, com todos os números de onde estão os mausoléus, e aqui é ao lado da referência. Qualquer coisa é só tirar uma foto que ajuda no passeio de vocês. Gracias. A gente saiu da muvuca porque tá entrando muita gente. Logo na entrada já tem um monte de mausoléu, assim, de... gente famosa. Gente muito famosa. E tem onde tem as histórias, depois a gente volta lá para contar para vocês. E realmente são mausoléus lindíssimos, por isso que é considerado um museu a céu aberto, cheio de esculturas maravilhosas, né? Algumas têm escadas para descer, onde fica o caixão. E algumas dá pra ver até o caixão, gente. Aqui também. Tá vendo? Só que aqui tem um hábito de não deixar, não fazer que nem no Brasil, que é enterrado e fechado, lacrado, tudo. O caixão aqui fica exposto. Ele fica exposto. Olha aqui, por exemplo. Ai, que horror, me arrepiei. Tá vendo? O caixão fica assim, exposto. Na altura de uma pessoa normal. Tá Sim. aqui, dois, um em cima e embaixo. A gente vai contar as histórias depois, né? Agora, é muito difícil de conseguir uma vaga, assim, um lote para conseguir fazer enterros aqui hoje em dia, tá? Tanto acontece que muito pouco. Eu não vi nenhum vazio até agora.
Porque o espaço é muito estreito, tá vendo? O terreno tem pouco espaço. Até agora a gente não achou nada. Ó, são ruazinhas, as ruelinhas são estreitas. E o custo também daqui é muito elevado. Tá em torno de 60 a 100 mil dólares. Preço de uma casa, né? É, um apartamento, muito caro. Olha só, mais um, pra vocês terem ideia. Tá vendo aqui, ó? Só que esse aqui ainda tá enrolado com pano. E o caixão fica bem aqui. Alguns estão assim, abertos. Apesar de ter os vigias que cuidam tudo. Olha aqui, olha aqui outro, mais dois, ó. Tá vendo? Como ficam os caixões? Bom, eu preferia que o meu tivesse até, se não for cremado, que tivesse até aberto, caso de repente acontecesse alguma coisa pra sair correndo, né? Você a gente vai ressuscitar no terceiro dia também? A gente vai contar o que aconteceu e depois vocês falam se eu não tenho razão. Devemos confessar que dá um certo melancolismo de andar assim aqui, né, por entre esses mausoléus. A gente tem uma artista de rua assim, tocando ali a musiquinha, fica mais tenebroso, assim, né? Dá um negocinho mesmo, assim, caminhar pelo cemitério. Mas é muito bonito e vale muito a pena a visita. Então, e não são somente os mausoléus, né? Também, como era o primeiro cemitério público da cidade de Buenos Aires, ainda se manteve algumas gavetas assim também. Olha, como a gente havia dito, não há muito espaço mais para poder construir mausoléus e tudo mais. As ruazinhas são bem estreitas, né? As ruelas são bem estreitas. Olha aqui de novo. Tá vendo? Os caixões expostos. Nossa, tá todo quebrado esse. Nossa, olha aqui. Meu Deus, o caixão tá quebrado, olha lá. Nossa, gente. Que tristeza, né? Pra que fazer isso? E um mausoléu super bonito da família Sorbet. Muitos mausoléus que estão assim abandonados, tá vendo? Provavelmente não tem mais família porque é muito antigo, até porque o cemitério data 1822, né? Então provavelmente não há mais família, por isso que tem muitos que estão assim abandonados e destruídos, que é uma pena, né? Agora nós estamos chegando próximo ao mausoléu da Evita Peron, da Eva Peron, que faleceu aos 33 anos com câncer de colo do útero em 1952. Era a primeira dama, esposa de Juan Perón, e é um dos mausoléus mais visitados, apesar de simples, é um dos mais visitados aqui do cemitério da Recoleta. E tá lotado. Lotadíssimo, gente. A gente já passou por lá, mas a gente tá voltando agora para mostrar para vocês. E tem toda uma história por trás do corpo, do traslado, porque só depois de 22 anos de morta é que conseguiu trazer o corpo dela para cá, pro cemitério da Recoleta. E descansar, né? E descansar, finalmente, porque o corpo dela foi embalsamado e depois chegou a ser sequestrado, né? Raptado, né? Algumas vezes. E aí foi para Itália, foi para Madrid e tudo mais. Tem uma baita história por trás disso, tanto que tem uma série agora, embasada no livro, que chama Santa Evita. Para quem não assistiu ainda, assista, porque parece surreal, assim, a história. Você pensa assim, não é possível que fizeram isso, que o médico conseguiu fazer isso, embalsamou sem tirar os órgãos internos. A história é bem, assim, assustadora até, né? Mas, enfim, a gente vai chegar agora e vai mostrar pra vocês o mausoléu. Como a gente havia dito, aqui é o mausoléu mais visitado. Mais disputado, na verdade, porque ali quase o pessoal sai no tapa ali. É por isso que a gente gravou antes, para poder falar com vocês. Uma coisa que a gente não falou é que ela, depois que veio para cá, que trasladaram o corpo dela para cá, ela foi enterrada a 6 metros. Teve toda uma regra para poder trazer o corpo para cá, quando decidiram devolver o corpo para o Juan Perón. E aí, quando devolveram o corpo, eles deram um trato nele, assim, né? Arrumaram direitinho. Mas antes disso fizeram autópsia pra saber se esse era o corpo dela mesmo, que ela parecia uma boneca, né? Ela parecia uma boneca porque não havia sido removido os órgãos internos e ela estava toda embalsamada com uma técnica do espanhol, do Pedro Ara, que conseguiu manter e ficou cuidando do cadáver da Evita durante anos, né, no CGT, enfim. Se vocês assistirem a Santa Evita, que se fez a série por conta decorrente do livro, vocês vão conseguir entender um pouco mais a história e vão ver que é meio surreal, parece uma coisa absurda que foi feito, mas enfim. Dizem que é verdade, né? E aí, voltando, quando veio pra cá, ela foi exposta quando o Juan Perón faleceu,
no caixão ao lado dele, só que o dela estava aberto, porque ela ainda estava intacta, como parecia, apesar de ter sido... Eles fizeram vários testes na orelha, enfim. No dedo. Foram acho que 35, se eu não me engano. Aí, quando veio para cá, teve uma regra para poder enterrá-la, que teria que ser a 6 metros abaixo da terra e com uma chapa de aço para que ninguém acessasse. E conseguissem roubar o corpo de novo, né? Uma coisa meio bem doida também. Absurdo. E agora tem uma outra história, que também da família Duarte, que é com relação ao irmão mais velho da Evita, que também está aqui no cemitério, junto no mausoléu deles. E é uma história, uma das mais macabras, se a gente for parar para ver. Tinha um cara que se intitulava Capitão Gandhi. Ele não era nem militar nem nada disso. Ele era meio louco mesmo das ideias. E aí ele entrou, invadiu aqui o cemitério, foi até aqui o mausoléu da família Duarte e decapitou o irmão mais velho dela, que já estava morto, né? Ele arrancou a cabeça dele. Tava lá. Pois é, ele arrancou a cabeça dele, porque vai entender para que a pessoa faz uma coisa dessa. Mas ele arrancou a cabeça dele e apresentava para as pessoas no interrogatório, porque ele queria provar que o irmão dela não havia se suicidado, que ele tinha sido assassinado a mando do Perón. Agora a gente vai contar para vocês a lenda e história da Luz Maria Garcia Veloso, que é conhecida como a Dama de Blanco, que está aqui. A história dessa menina, que faleceu aos 15 anos de leucemia, é uma das mais conhecidas, acreditamos, aqui do cemitério da Recoleta, né? Sim, mas é arrepiante mesmo, você para pra ver. Conta que um jovem da alta sociedade viu uma menina chorando, sentada próximo ao cemitério, abordou e convidou ela para tomar um café, onde hoje fica o Café La Biela, que fica aqui do outro lado, aqui, né? Porque a gente está logo na entrada do cemitério. E aí ele convidou para tomar o café. Como estava fazendo frio, ele colocou o paletó dele nas costas dela, e aí ele tentou, no meio da conversa, ele tentou beijá-la, e ela levantou e saiu correndo. Nessa ela derramou o café em cima do paletó e manchou o paletó de café. E aí ele saiu atrás dela, e quando ele chegou perto do cemitério, viu que ela entrou pelos portões do cemitério. Ela atravessou os portões, e aí ele achou estranho, porque o cemitério já estava fechado. Era noite já? Veio e começou a bater no portão, até que apareceu um vigia, o segurança, e depois de muito ele insistir, dizendo que a menina entrou para cá, pro cemitério, e o vigia dizia, não, mas não entrou ninguém. E ele continuou insistindo, aí depois de muito insistir, o vigia abriu a porta do cemitério. Deixou ele entrar. E aí quando ele entrou, porque como a porta fica bem aqui e o mausoléu dela tá bem aqui, ele encontrou o paletó dele manchado de café em cima do mausoléu, em cima da estátua dela. E aí ele foi ver que o rosto da menina que tá ali na estátua era o mesmo que tava chorando lá fora. Aí tem uma lenda que diz que nos passeios noturnos, porque o cemitério durante a noite é bem diferente do que de dia, os fantasmas saem para passear aqui pelas ruas, como a gente tinha falado antes, e aí todas as noites, nem a pau, Juvenal. E aí os fantasmas noturnos sempre deixam uma florzinha nas mãos dela. Arrepiante. Terrível. Agora nós estamos chegando no mausoléu mais original que tem aqui no cemitério da Recoleta, que é do general Tomás Guido. Ele foi construído em forma de gruta por um dos seus filhos, que era o poeta Carlos Guido, e ele construiu com as próprias mãos em homenagem ao pai, para simbolizar a humildade que eles sempre viveram, né? E aqui ficaram os restos mortais dele até o aniversário de centenário, que foi trasladado depois desse período lá para a catedral, onde ele descansa junto com seu companheiro general José de San Martín. Agora nós estamos a caminho do mausoléu, que dizem ser o mais caro aqui do cemitério da Recoleta, que foi construído em forma de capela estilo francês. E aí tem o candelabro de 7 braços, que representa a luz divina e salvação, que é da família Dorrego, Ortiz Basualto. E tem uma história também por trás dessa família, e a gente vai contar ela agora para vocês. A gente vai contando a história para vocês e caminhando, porque tá chegando muita gente e o povo fica, os guias turísticos ficam contando a história também, aí dá uma confusão e vocês não vão conseguir entender direito. Sim, vocês vão escutar em português a gente e em francês eles. Bom, então, tá aqui atrás o mausoléu, né? Dá para ter uma perspectiva do tamanho das pessoinhas e o tamanho do mausoléu. Bom, conta a história
que em 1881 foi sequestrado o corpo de Inês, que era cunhada do governador de Buenos Aires na época, só que os sequestradores não deram conta de carregar o caixão porque era muito pesado, porque tinha vários adornos, aquelas esculturas todas, né? E eles acabaram escondendo aqui mesmo dentro do cemitério da Recoleta em outro mausoléu. Aí eles solicitaram que fosse pago o resgate do corpo, né? Na época eles pagaram o resgate, só que eles usaram dinheiro falso para isso. Eles eram conhecidos como os Caballeros de la Noche. E eles pagaram com dinheiro falso para poder conseguir prendê-los, né? Só que depois de presos eles foram soltos, porque na época, pasmem, não existia uma lei de que era crime sequestrar cadáveres e pedir dinheiro de resgate, né? O advogado deles era muito bom, né? Conseguiu achou uma brecha na lei. Que nem existia a lei, né? Só depois desse acontecimento é que eles incluíram um artigo da lei que acaba levando a pena de 2 a 6 anos quem sequestra um corpo e depois cobra resgate. Pra quê? Porque eles eram milionários, tinha muita grana, era uma das famílias mais abastadas da aristocracia da época e eles sabiam, é daí que eu vou tirar o dinheiro. Roubaram e quiseram o dinheiro, só que se lascaram, né não? Isso aí, foram presos. Tá certo. Bom, gente, dessa vida a gente não leva nada mesmo, né? No Nadinha. fim, todo mundo acaba no mesmo lugar, né? E às vezes até vizinho, né? Pois é, que no caso aqui do Coronel Manuel Dorrego, que tá aqui atrás do mausoléu dele, ó, esse branquinho, que hoje habita o mesmo cemitério de quem mandou fuzilá-lo, né? Que foi o General Lavache. E a gente vai chegar lá na tumba do Lavache pra vocês verem a cara dele. Agora a gente está chegando aqui em frente ao mausoléu da família Del Carril, que tem uma história muito interessante, que é a raiva que perdurou pela eternidade. Vocês vão entender por quê. Olha aqui o mausoléu. Que bonito. Ele está aqui sentadinho na sua ficha, na sua cadeirinha. Sua poltrona. A poltroninha, a cadeirinha dele. Já vai pegando sua pipoca, que aí é caso de família, gente. Chama aqui... Cristina Rocha. E aqui do outro lado tem a sua esposa, Dona Tibúrcia. Que vocês podem perceber que está de costas para ele. Sim, um virado para o norte e outro para o sul. Olha, a história é bem doida mesmo, é caso de família. Por que que ele está olhando para o sul, sentado na sua cadeirinha, e ela está voltada para o outro lado? Porque eles ficaram brigados durante 21 anos, eles não se falavam, porque eles tinham muito dinheiro, né? E o marido dela publicou uma nota em todos os jornais dizendo para os credores dela que ele não ia pagar nenhuma dívida que ela contraísse, ou seja... E ela gostava de gastar, viu, gente? Ela adora um crediário, ia na Casa Bahia, comprava móveis, comprava joia, comprava tudo. Desde aí, ela ficou brigada com ele e eles não se falaram por 21 anos até a morte dele. Quando ele morreu, ela ainda foi bacana, porque ela construiu esse baita mausoléu. Super chique. E colocou ele sentadinho, virado, olhando para o sul. Sim, ele era um ex-presidente também, então ela queria também pro marido dela um mausoléu de responsa, né? Só que aí ela exigiu uma coisa. 15 anos depois, quando ela morreu, ela deixou um testamento dizendo que ela queria que fosse construído um busto dela, o qual realmente foi, e fosse colocado de costas para ele, que representa que ela continuava com o ranço dele até a eternidade. Ela levou essa raiva com ele pro resto da eternidade. Sim. E foi o que foi feito. Colocaram o busto dela aqui virada de costas para ele, que é como representava que eles viveram os últimos anos das suas vidas, né? Sim. Só que ela foi muito sonsa. Eu deveria, se eu fosse ela, ele morreu primeiro. Tava cheio da grana, eu teria feito, ele tá na cadeirinha, eu não teria feito só um busto meu, não. Imagina, se ele estivesse na cadeira, eu tava deitado no divã. E cheio de joias pra dizer, olha aí, você morreu primeiro e eu gastei todo o seu dinheiro, porque você falou que não ia pagar. É verdade. Ai, gente, cada uma, né? Mas é verdade esse bilhete, viu? Olha, a gente estudou bastante, então a gente merece um like, hein, gente? Já vai deixando aí. Lembra do... Manuel Dorrego? Que a gente mostrou lá, do coronel? Então, agora a gente chegou aqui do lado do Lavache, onde está o general Juan Lavache. Olha aqui, ó, a estatuinha dele aqui. Esse aqui foi quem... O Lavache era quase da minha altura, o Lavache. Foi quem fuzilou o Dorrego. E agora eles são vizinhos. Ele tá aqui e o Dorrego tá ali. Bem perto. Metros de distância. Tá vendo? Briga, 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 peleia, peleia, peleia. E no fim, ó, no mesmo lugar. No mesmo lugar.
Gente, olha isso. E ele tem um vidro ali, ó, que tá quebrado o vidro. Logo que eu não vou me aproximar, porque eu não quero que ninguém me siga depois desse cemitério. Fique aí, tá? Meu Deus, fica aí bonitinho onde você está. Tem um monte de mausoléu que tá assim, ó, destruído. Principalmente os que estão aqui na parte de trás. Olha aí, gente. Como que eles deixam os caixões. Esse aqui, a tampa de cima foi removida, né? Uma vez a gente viu que ele tava em cima de 2 pilarzinhos, né? Aí o caixão caiu e tinha um braço assim pra fora. Deus me livre, nem me lembra. Agora a gente tem uma portinha aberta aqui, bem no finalzinho do cemitério. Aí tem aqui um... Meu Deus. É um elevador, né, que desce os corpos. Ou sobe, né? Não, desce, né? Ou sobe. Bom, vamos sair daqui. Bom. Aqui no cemitério da Recoleta também tem os restos mortais da neta de Napoleão, a Isabel Elvira. Ela nasceu e faleceu bem bebezinha ainda, dias depois do nascimento. Ela nasceu com enfermidade e aí, mesmo sendo tratada pelos médicos mais renomados na época, ela não resistiu e seus pais decidiram retornar à França e deixou o corpinho dela descansando aqui no não é nem um panteão, né? Na tumba da madrinha dela, que é a Mariquita Sanches de Thompson. A gente acredita que é essa branquinha aqui. Que a gente rodou, a gente atrás desse tudo cemitério. No mapa. Aí dizem, né, que durante a noite dá para escutar o choro de uma bebê quando se aproxima da tumba, né? Não, mas quem vai daqui à noite, gente? E quem tiver coragem de chegar mais perto, assim, dá para vê-la sendo embalada nos braços da madrinha. Deus me livre. Agora nós estamos aqui em frente à tumba, bem estreitinha. Super. Vocês verem aqui, é bem estreitinha, que é do Davi Acheno, que é esse rapaz que tá aqui ao fundo. Depois eu filmo de frente para mostrar melhor para vocês. Deixa eu sair desse sol que tá de lascar. Tá, hoje tá bem quente, gente. Não, vou tentar ficar mais na sombra. Pronto. Ele era cuidador do cemitério da Recoleta. Desde pequeno ele frequentava aqui o cemitério, porque os irmãos dele trabalhavam como vigia aqui. E aí, depois de um tempo, aos 16 anos, quando adolescente, ele conseguiu um trabalho aqui como mantenedor, trabalho de manutenção e limpeza. Só que ele não tinha aqueles sonhos de ter uma casa, de constituir família, ter filhos e tudo mais, tanto que ele morava sozinho no conventicho, naquelas casinhas que a gente mostrou para vocês lá no Caminito. E com o tempo, o único sonho dele que ele tinha, assim, a ganância que ele tinha no caso, seria ter um espacinho aqui no cemitério da Recoleta para construir a sua tumba e depois ele descansar, né, em paz, porque era reconhecido como o cemitério mais luxuoso do país. Até hoje, né? Então o sonho dele era ter um cantinho para ele fazer a tumba dele aqui. Só que como ele ganhava pouco, os recursos dele eram baixos, ele ia juntando tudo que ele conseguia com o trabalho, inclusive deixava muitas vezes de comer para poder juntar o dinheiro. E numa dessas sortes da vida, vamos dizer assim, o irmão dele ganhou na loteria e deu parte do dinheiro para ele. Ele pegou esse dinheiro que o irmão dele presenteou e foi até Gênova, na Itália, para poder procurar por um escultor renomado que fizesse a escultura dele em tamanho real. Ele entregou inclusive uma foto para o escultor e pediu para que fizesse a estátua dele em tamanho real, com as roupas de trabalho e as suas ferramentas de trabalho. Segurando o chaveirinho também. E aí na lápide ele pediu para colocar cuidador do cemitério, desse cemitério de 1881 a 1910. Ele ainda estava vivo, já era o ano de 1910, ninguém tinha entendido o porquê. Ficando pronta a estátua, ele veio para cá. Retornando, ele foi até a administração e disse que ele não iria mais trabalhar porque ele já tinha conseguido atingir o seu objetivo. Ele já tinha comprado o espacinho, né, onde ele construiu a tumba dele, e ele construiu com as próprias mãos, sem a ajuda de nenhum engenheiro, nem pedreiro, nem nada. Aí, chegando aqui, foi instalada a estátua dele aqui, né, no cantinho dele. Você vê que é um espaço bem estreito. E depois que ele pediu as contas, dizendo que não iria mais trabalhar,
na ansiedade de ocupar a tumba, ele voltou para casa e se suicidou. Dizem que ele deu um tiro alguns dizem que ele deu um tiro na cabeça e outros que ele tomou cianureto. A questão é que ele descansa aqui agora, no cemitério da Recoleta, que é o único sonho da vida, né? Concluiu o sonho dele. Agora eu vou mostrar de frente para vocês verem. Para quem quer vir para cá e não quiser vir sozinho e quiser participar de alguma visita guiada, é possível fazer aqui no cemitério com o pessoal do próprio cemitério. Eles têm os horários específicos de saída da visita guiada. Aí tem inglês, espanhol e eles falam um pouquinho... arranha em português aí. Agora nós vamos contar outra história, outra lenda para vocês, que é a da Liliana Crociati. Essa moça que está aqui em sua estátua em tamanho real, junto com o seu cachorro inseparável, Sabu. E o focinho dele, vocês podem ver que tá com uma cor diferente do corpo. Tá meio gasta, né? Que todo mundo passa a mão assim. Porque diz a lenda que se você passa a mão no focinho dele, traz sorte pra gente. Então a gente vai passar 2 vezes, pra gente e pra todo mundo. Bom, a história dela é a seguinte. Ela faleceu aos 26 anos, em sua lua de mel, quando ela estava em uma viagem pela Áustria. E aí aconteceu uma avalanche e soterrou ela e seu esposo na parte do hotel em que eles estavam dormindo. Eles conseguiram ser resgatados, o esposo dela, depois do atendimento, conseguiu se recuperar e ficou vivo, e ela não resistiu. Então os pais decidiram fazer uma homenagem a ela, pedindo para que fosse feita essa escultura em bronze dela com seu cachorro, porque o cachorrinho dela faleceu no mesmo dia em que ela morreu, estando na Áustria, mesmo eles estando separados, e ele em Buenos Aires. E aí pediram para fazer a estátua dela vestindo o vestido de noiva e usando o anel de compromisso. E dentro do mausoléu, que a gente não consegue mostrar porque tem uma escadaria, eles pediram para fazer uma réplica do quarto dela. E há também uma imagem de um quadro que foi feito em homenagem a ela pelos amigos da Faculdade de Belas Artes, que representa os cabelos louros e os seus olhos azuis celestes. Seu pai também pediu para que fosse feito um poema em italiano, já que é de família italiana, e pediu para colocar aqui também na lápide dela. E aí eles pediram para que fosse feito tipo estilo neogótico, e pode ver que tem bastante iluminação, que eles pediram que tivessem essas janelas grandes para entrar bastante luz. E como ela não gostava de flores no seu dormitório, pediram para que o jardim fosse feito do lado de fora, porque ela amava rosas. Tanto que na foto dela tá segurando, tanto que a foto dela lá tá segurando rosa, né? A pintura dela, na verdade. Agora a gente vai contar para vocês a história da Rufina Cambaceres, que é essa moça que está aqui atrás, segurando na fechadura da porta, e agora vocês vão entender por quê. Que ela tá segurando a fechadura. Ela era uma moça super bonita, na sua época uma das mais bonitas, e era filha de uma bailarina italiana, a Luisa Bassici, e o seu pai era o Eugênio Cambaceres. Por fazerem parte da aristocracia da época, eles frequentavam festas, apesar de ter umas historinhas aí da família deles que eles não eram muito boa bisca, né? Bom, mas enfim, não vou ficar falando a parte. Então vai que eles se molestam. Deixa pra lá, exatamente. Bom, enfim, vocês vão ver que eles não prestavam mesmo. Não vou contar a história da família, vou contar a história dela. Chama a Cristina Rocha de novo, que aqui tem casos de família. Ou seja, ela se enamorou e se apaixonou e ficou prometida de um advogado na época que viria a ser o futuro presidente da Argentina, que era o Hipólito Yrigoyen. Na época ela tinha 15 anos e ele tinha 50, mas era normal essa diferença de idade, tanto que era até aconselhável. Num dia ele convidou para que ela fosse no Teatro Colón assistir a uma orquestra. Ela imaginou que depois da orquestra que iria se consumar o amor deles. Nesse mesmo dia de manhã, ela toda empolgada chamou uma amiga para conversar
E a amiga chegou para ela e falou: olha, eu preciso te contar uma coisa para você deixar de fazer papel de tonta. Amiga sua louca, escuta, acabou de contar. Todo mundo já tá sabendo, menos você. Então, para que você não faça mais papel de idiota, ela pegou e contou pra amiga, ninguém sabe o nome dessa amiga dela, tá? Pois é. Contou pra Rufina que ela estava sendo traída pela própria mãe, que a mãe dela era amante do Irigoyen. Do prometido dela. Aí ela pediu para que a amiga se retirasse e ela ficou nos seus aposentos. Como ela não descia, 2 horas depois, a mucama entrou no quarto e a encontrou numa posição que não parecia que ela estivesse dormindo. Aí ela foi, sacudiu, chacoalhou, tentou acordá-la e não conseguiu. Nesse caso, ela então ficou desesperada, achando que ela havia morrido, e chamou o médico da família, que chegou depois de um tempo e constatou que ela estava morta. Examinou ela. Depois, no mesmo dia, à noite... Deixa eu sair de perto porque tem mais gente aqui para filmar. Aí, no mesmo dia, à noite, ela foi enterrada. E... porque naquela época era comum se enterrar no mesmo dia, não havia necessidade de velar e nem nada disso. Ah, e também já enterrava com tudo, né? Com joia, com colar, com todos... Sim, era... as joias que ela mais gostasse na época. Que eram as joias dela, que era hábito na época, né? Aí na madrugada, na noite que ela foi enterrada, o vigia, que cuida do cemitério, estava passando em frente ao mausoléu, à tumba, e aí escutou ruídos e gritos e tudo mais. Achou estranho, achou que eles estavam tentando saquear as joias, né, roubar as joias da tumba, até porque os saqueadores deixavam para fazer isso nos primeiros dias após a morte, que era quando o corpo ainda não estava exalando um cheiro, um odor muito forte. Aí ele correu para avisar a família. Dia seguinte, a mãe dela veio com um amigo, abriu as portas do mausoléu, e quando entrou, viu que o caixão havia sido movido, mas não estava aberto. Eles removeram a tampa e aí constataram que ela estava de bruço, de barriga para baixo, diferente de como ela havia sido enterrada, e que a tampa do caixão estava cheia de arranhões. E ela também estava com todas as suas joias, né? Então não houve tentativa de roubo. Aí eles constataram que nessa noite, na mesma noite, ela regressou, né? Tá cheio de mosquinha aqui. Tá cheio de mosquinha. Ela regressou, acordou dentro do caixão e começou desesperadamente a tentar sair, arranhou tudo, e quando viram que ela estava toda arranhada, o seu rosto, o seu peito, o pescoço, e embaixo das unhas dela estavam cheios das casquinhas de madeira do caixão. Ou seja, ela é conhecida como uma mulher que morreu 2 vezes. E depois disso, desse acontecimento, na época, como tinha também a pandemia da febre amarela, muitas pessoas morriam e eram enterradas no mesmo dia. E aconteceram vários casos iguais ao dela, mas por conta da catalepsia, que é a doença que ela sofria. É a doença mais temida da época, né? Aí depois disso eles começaram a velar por 24 horas, se tornou obrigatoriedade de velar por 24 horas o corpo, depois da sua morte, né? E aí a representação dela ali segurando a fechadura tem 2 representações: ou porque ela conseguiu finalmente sair da sua tumba e agora está livre, ou então ela tentando sair, né? Agora também diz outras historinhas aí, porque como toda lenda tem as suas versões, suas reversões e suas perversões, né? Caso de família, gente. Aí nesse caso disseram que a mãe dela, junto com o Hipólito, eles davam um sonífero para ela dormir, para que eles pudessem sair para Gandaia, para eles poderem curtir juntos, né? Sem ela estar presente. E nessa noite, nesse dia, né, que eles saíram, eles pesaram a mão. E aí depois ela só foi acordar depois de muito tempo. E esse sonífero, esse remédio que eles deram, como a quantidade foi muito elevada, fez com que o organismo dela apresentasse que ela tivesse, como se ela estivesse morta, né? Então, enfim, são várias histórias, mas a história que vale aqui é que ela é a mulher que morreu 2 vezes. E está aqui no cemitério da Recoleta. Esse aqui é o fundo ao monumento em homenagem aos 3 amigos. 3 amigos decidiram construir um monumento em homenagem e celebração da sua amizade aqui dentro do cemitério. Olha só, gente, as ideias. E no dia da inauguração, eles fizeram uma grande festa com champanhe, brincadeiras, discursos e tudo mais. E, estranhamente, depois de 9 meses, os 3 faleceram, de maneiras diferentes. Dizem que depois de 9 meses você vê o resultado, né? Teve o resultado. Aí tá aqui o mausoléu, que os monumentos, né, que eles construíram em homenagem à amizade deles. Bom, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse cemitério. Se vocês já conheciam, já tinham visitado e conheciam essas histórias e lendas que a gente contou. Ou se vocês também, quando viajam e tem algum cemitério assim que seja emblemático, algum ponto turístico importante para a cidade, se vocês visitam ou não.
E também se vocês viram algum fantasminha andando nesses corredores. Se vocês gostaram do vídeo, já deixem seu like, já se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações de todos os próximos vídeos. Muito obrigado para quem chegou até aqui e até a próxima. Tchau! Não deixe de se inscrever no canal, ativar os sininhos para receber as notificações, curtir, compartilhar com seus amigos e deixar sua opinião, que é muito importante para nós.